Vamos ler os versículos 10 a 13. Muito grato estou a Deus pela oportunidade que me concede de estar aqui nesta grande e bonita cidade de Santarém. Como o pastor disse, estou aqui desde quinta-feira, ministrando aos irmãos na conferência da Escola Bíblica Dominical, com o pastor José Gonçalves, comentarista da atual revista de adultos da editora CPAD. E estivemos hoje pela manhã ministrando em um setor aqui para os jovens, setor 7, se não me engano. O pastor José Gonçalves esteve ministrando em outro setor para os adultos. Agora à noite, os irmãos requisitaram ele ministrar em um culto de jovens de uma outra congregação e me requisitaram para estar aqui ministrando para vocês. Findo este culto, fim dessa ministração, nós daremos por cumprida a nossa missão aqui em Santarém. Hoje de madrugada pego o voo de volta para casa, farei 2 conexões em Belém, Recife, finalmente irei descer em Campina Grande e já vou levando saudade dos irmãos, desta bonita igreja, deste povo tão acolhedor, que nos recebeu e que nos tratou muito bem. Mas já vou com a promessa de voltar, né? Evidentemente, não posso banalizar as palavras de Cristo, mas eu acho que posso dizer como Cristo disse: vou, mas voltarei, né? Porque no mês de novembro, se não me engano, estarei aqui atendendo um compromisso, a pedido de um pastor aqui de vocês, em uma congregação, também ministrando a palavra de Deus. Então, é possível que a gente volte a se rever ainda esse ano. Agradeço ao pastor Washington, apesar da ausência, né? Deve estar atendendo compromissos. E em nome do pastor presidente, eu também deixo aqui meus agradecimentos a todos os obreiros, líderes, irmãos e irmãs, e nesta feita em especial a mocidade que oferece esse culto de louvor e adoração a Deus e que nos solicitou para aqui estarmos ministrando a palavra. Irmãos, todos acharam o livro dos Salmos? Salmo não é difícil de achar, né, irmão? Você abre a Bíblia assim no meio, caiu em Salmos. Salmo de número 51, versos 10 a 13, na versão NVI, Nova Versão Internacional, o texto diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. E todos dizemos amém. Podeis sentar, meus irmãos, muito obrigado. Queridos, o Salmo 51 é um salmo de confissão. Davi está diante da presença de Deus em oração, apresentando sua culpa, seu pecado, reconhecendo o terrível peso da sua transgressão, naquele fatídico episódio em que ele cometeu adultério com Batseba e assassinou o marido dela, Urias. A despeito de ser um gigante na fé, uma referência na Bíblia Sagrada de valentia, de prontidão, de dedicação, de humildade, como ninguém é perfeito, Davi também tem os seus erros. Como você tem os seus, como eu tenho os meus. Alguns notórios, outros não. Outros apenas Deus e nós sabemos. Mas todos nós temos os nossos erros. Todos nós já fracassamos em alguma área da nossa vida, em algum ponto da nossa vida. Já derrapamos, já deslizamos, já pecamos. É próprio da natureza humana caída a prática do pecado, a realidade do pecado, que é comum a
toda a humanidade, com a única exceção de Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado. À exceção de Jesus, todos os demais pecaram, têm as suas dívidas, ou tinham as suas dívidas diante de Deus. Quando lemos a biografia de Davi, nós lamentamos por essa mancha tão feia que foi a do adultério e desse crime perverso que Davi cometeu. Isso para você ver que o pecado, a tentação, pode levar os homens mais santos ao fundo do poço. Por isso ninguém deve brincar com o pecado. Por isso ninguém deve flertar com o mal. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, disse que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé que nos antecederam, que o autor fala no capítulo 11. Gente que é referência de santidade, de pureza e de vitória para nós. E em razão de termos tantos ícones da fé em nossa volta, em quem nos espelhar, o autor da carta aos Hebreus diz: deixando todo o embaraço. E o pecado que, quem lembra a expressão completa? O pecado que tão de perto, não é só o pecado que nos rodeia, é o pecado que tão de perto nos rodeia. Isso é uma advertência grave, isso é uma advertência séria para o povo de Deus. Porque nós temos uma tendência a olhar para o fracasso dos outros, nós temos uma tendência a olhar para o erro dos outros como se fosse assim um problema dele ou dela que jamais irá me atingir, jamais poderá me atingir. Nós temos uma tendência de olhar para quem pecou, para quem errou, de cima para baixo, como se nós estivéssemos garantidos, totalmente seguros, totalmente livres de pecado, livres de errar. Lê do engano. Lê do engano. O pecado tão de perto nos rodeia. Isso é o solteiro, isso é o casado. Porque tentação não escolhe faixa etária e nem estado civil. A tentação é recorrente a todo ser humano. A criança, o adolescente, o jovem, o pai, a mãe de família, o crente veterano, o novo convertido, aquele que já é avô, que já é avó, que já está lá no alto de seus 70, 80 anos de idade. Ninguém pense, eu estou em uma torre de marfim e aqui o mal não pode me atingir. Paulo disse: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Quando o pecado entra, o pecado é uma força avassaladora terrível. É um monstro que quando nós cedemos lugar a ele, ele tem uma força de nos arrastar para um poço de lama moral e espiritual inimaginável. Quem imaginaria que Davi seria capaz de fazer as coisas absurdas que ele fez para satisfazer um prazer momentâneo que só durou um instante e que deixou consequências drásticas na sua vida e na vida de sua família e em todo o reino de Israel a partir dali? Mas como disse, pecar todos pecamos, alguns mais graves que outros, mas pecamos. Mas também, como Davi, nós precisamos ter um coração que se volte para Deus, um coração que se incline arrependido para o Senhor. Porque se pecar já é um problema, maior problema é esconder o pecado. Maior problema é colocar para debaixo do tapete, é esconder no guarda-roupa, é colocar uma coleirazinha no pescoço do pecado e tratá-lo como um bicho de estimação, e é o que muitos de nós estamos fazendo, justificando nossos pecados, ao invés de buscar a justificação para nós pecadores. Quais são os seus pecados de estimação? Já percebeu que nós somos muito
grossos, muito duros, muito severos, austeros com os pecados dos outros, mas somos muito condescendentes com os nossos próprios pecados? Já percebeu que somos imbatíveis, implacáveis, quando os nossos irmãos erram, quando outros jovens erram? Caiu com a namorada agora está grávida, ele agora vai ser pai, vai cair às pressas. Mas e a fornicação praticada em oculto, que ninguém ainda sabe, que ainda não se consumou em uma gravidez indesejada, mas que está acontecendo? Ninguém sabe, ninguém desconfia. O pecado descoberto, ele não é mais grave que o pecado oculto. Ambos precisam correr depressa para os pés do Senhor. Ambos precisam se arrepender depressa e clamar pela misericórdia de Deus. Mas nós temos uma tendência de olhar para o erro público de nossos irmãos com um tom de séria reprovação. E para os nossos pecados, para os nossos bichinhos de estimação, a gente costuma sempre querer justificar. Não, mas tem nada demais. Não, mas isso aqui eu peço perdão agora, depois, não é tal. A gente fica ali acoitando, como diz a linguagem popular. A gente fica domesticando, passando a mão na cabeça. O que nós temos que fazer, todos pecamos, pecamos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas isso não deve servir como um escudo protetor para permanecermos na prática do pecado. O pecado é uma agressão à santidade de Deus. O pecado é um ato violento contra a pureza do Altíssimo. O pecado entristece ao Espírito Santo. E quando abraçamos o pecado e resolvemos conviver com ele, passando a mão sobre a cabeça dele, nós estamos dizendo que a vontade de Deus não importa, que a santidade de Deus é de nenhum valor, que a moralidade divina não nos interessa, e se nós não tratarmos este pecado em vida, pós-morte não poderemos tratá-lo. E se não nos arrependermos destes pecados que agora tratamos como bichinhos de estimação, eles serão a causa da nossa condenação eterna. Porque se bem li o livro de Provérbios, lá está escrito que quem esconde suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcança de Deus a misericórdia. Davi pecou gravemente, teve que sofrer as consequências de seus erros, a sua família e todo Israel também. Mas ele foi aos pés do Senhor quando confrontado pelo profeta Natã. Quando confrontado, porque antes do confronto a mente de Davi estava adormecida. Porque é isso que o pecado faz. O pecado nos coloca em stand-by. O pecado nos coloca em um modo de sonolência espiritual. O pecado remove de nós a sensibilidade. O pecado não tratado, o pecado escondido, ele sequestra o nosso discernimento, ele macula o nosso entendimento, e a gente fica incapaz de perceber a gravidade do que cometemos. Nos tornamos insensíveis para o Espírito Santo, nos tornamos endurecidos para Deus. E quando isso acontece, porque Ele nos ama, porque Ele não nos quer perder, Ele levanta os seus profetas, Ele levanta os seus instrumentos para nos confrontar, porque Ele não quer perder nenhum de nós. Ele espera que cada um de nós tenhamos o discernimento para identificar o erro, nos arrepender do erro, confessar o erro e abandonar o erro. Mas quando de nós mesmos não sentimos o fustigar do Espírito Santo em nós, continuamos dormindo, continuamos indolentes, isto é, não sentimos as varas do Espírito Santo em nossa alma, então Ele levanta seus porta-vozes, Ele levanta seus profetas para
virem até nós e nos dizer, como os profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento bradaram diante de reis, de sacerdotes, diante do povo de Israel: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Deus usa o profeta Palaciano, conselheiro de Davi, para repreendê-lo na face pelo erro que ele havia cometido. E então, confrontado pelo profeta, Davi cai em si. Davi diz: eu pequei. Ele admite de imediato a sua culpa: eu pequei. Ali, naquele confronto de Natã, o registro no livro histórico é muito breve. É apenas uma frase: eu pequei. Mas aqui agora, no Salmo 51, depois desse confronto, quando Natã vai embora, Davi corre aos pés do Senhor. E vai agora de forma mais demorada, mais detalhada, vai apresentar o seu pedido de perdão. Vai apresentar a sua confissão diante de Deus. Porque, irmãos, pecar é um problema. Não se arrepender é um problema muito maior. Eu quero trazer essa noite uma mensagem que é uma mensagem fundamental nas Escrituras Sagradas. Eu quero esta noite lhes trazer um tema que é um tema dominante em todas as páginas das Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. Eu não vim trazer chave de casa para ninguém, porque não sou corretor de imóveis. Minha esposa lá em Campina Grande é, eu não. Eu não vim trazer chave de carro ou de moto para ninguém, porque não trabalho em concessionária. Mas eu vou lhe apresentar essa noite a chave para o arrependimento, para o reencontro com Deus. Eu venho esta noite dizer para você que a porta da graça está aberta. O caminho para a reconciliação está pavimentado. E esta noite é uma noite que Deus nos chama para voltarmos a nos reencontrar com Ele, no recinto secreto do nosso coração, confessando diante dEle a nossa culpa e suplicando-lhe a sua misericórdia e perdão, porque o rio da graça e da misericórdia continua correndo do alto da glória celeste para a terra, para a humanidade e para esta igreja esta noite. Mantenha a sua Bíblia aberta, volte o seu olhar para o primeiro versículo desse salmo, por favor. Por favor. Davi começa o seu salmo dizendo, é um pedido: tem misericórdia de mim, ó Deus. O que é misericórdia? Misericórdia é sentimento de dó, de pena, de compaixão por alguém que está em situação de miséria. Aliás, a palavra misericórdia lembra miséria. Ter misericórdia é ter pena, é ter dó, é ter compaixão de quem está em uma situação de sofrimento, de calamidade, de extrema necessidade. Mas não é só um sentimento de pena, não é só um sentimento pueril, passageiro. É um sentimento que move a ajudar. É um sentimento de compaixão que leva esta pessoa a agir em favor daquela que está caída, para levantá-la e colocá-la de pé. Então o primeiro pedido de Davi é: Senhor, tenha compaixão de mim, tenha dó de mim, tenha pena da minha alma. Não olhes para mim com fúria, com rancor, embora eu mereço, ele vai dizer mais adiante, eu mereço o teu julgamento e a tua condenação, mas por favor, não me olhe com reprovação, não me olhe com condenação, porque se mirares o teu olhar de juízo contra mim, eu serei fulminado, eu serei destruído, o zelo da tua santidade me consumirá, irá me fazer virar farinha, poeira. Olha para mim com um olhar de pena, de dó, de compaixão, de misericórdia, porque aquele para quem diriges o teu olhar de ira, estes são destruídos, mas aqueles para quem tu diriges o teu olhar de misericórdia, esses são erguidos, esses são levantados, esses são reconstruídos.
Eu estou em miséria, porque é o que o pecado faz. O pecado nos joga no lugar da miséria. O pecado nos joga no fundo do poço. Mas a gente olha para os céus e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. E se tem uma oração que Deus tem pressa em responder, é a oração por pedido de perdão. Oração por porta de emprego, Deus pode até demorar a responder. Até a oração por cura divina, Deus pode não responder de imediato. Mas se tem uma oração que Deus nunca deixa para responder depois, Ele sempre responde na hora, desde que feita com sinceridade, é a oração por perdão. Tem misericórdia de mim. Aí vem o que diz o livro de Isaías: estando eles ainda clamando, eu os ouvirei e responderei e trarei livramento. Louvado seja Deus. Orlando Boyer, um grande missionário pentecostal que atuou muitos anos neste país, ele dizia: se tem uma coisa, e é a única coisa que Deus tem pressa, é pressa de salvar o pecador. Glória a Deus. Tem misericórdia de mim. E qual é a base da misericórdia? Davi diz: por teu amor. O amor de Deus, esta grande virtude celestial, é o fundamento da sua graça e da sua misericórdia. Graça, o favor que Deus nos dá sem merecermos. Misericórdia, o juízo que Deus não dá, embora mereçamos. Deixe-me repetir: graça, o favor que Deus dá sem merecermos. Misericórdia é o juízo que Deus não dá, ainda que mereçamos tal juízo. Porque escutem-me, Deus não é um ser maquiavélico. Deus não é essa criatura pintada pelos descrentes que está nos esperando na primeira esquina para nos dar uma rasteira e nos derrubar no chão. Deus não é um sujeito mal-humorado, ranzinza. Deus não é um brutamonte, um velhote carcomido, mal-humorado. Não, Deus, Ele é cheio de graça, de bondade, de misericórdia. Ele é o Pai das luzes, como diz Tiago, meu xará, irmão do Senhor. Ele é um Deus cheio de benignidade. Ele é o suprassumo do amor, o clímax, o êxtase da misericórdia. Ele não tem amor, Ele é o amor. Ele é a fonte de toda bondade. Ele é a fonte de toda misericórdia. Louvado seja o seu nome. E esta é a nossa sorte. Esta é a nossa sorte. Porque se Deus fosse um sujeito mal-humorado, como algumas irmãs que dormem de bom humor e acordam de mau humor, como algumas esposas que dormem bem e acordam mal, como alguns rapazes que dormem bem e no outro dia não falam com ninguém. Se Deus fosse um sujeito mal-humorado, um sujeito que ora está bem, ora está mal, irmão, Ele já tinha mandado a gente para os quintos dos infernos. Sim ou não? O que você merecia pelos pecados que você cometeu? E que de vez em quando ainda comete. O que você merecia? Merecia estar aqui? Quem ousaria levantar a mão e dizer: eu sou digno de estar neste culto? Quem ousaria pôr-se de pé e dizer: eu mereço estar aqui? Nenhum de nós é de nós mesmos digno, nenhum de nós é de nós mesmos merecedor, mas aqui estamos, aqui estaremos e para o céu subiremos por causa do grande amor e da infinita misericórdia do Deus que nos criou e que nos salvou em seu Filho Jesus Cristo, que por nós se entregou na cruz do Calvário. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão. Ela é grande. Diga: a compaixão de Deus é muito grande. Por tua grande compaixão, apaga todas as minhas transgressões. Porque Deus tem borracha que apaga pecado. Glória a Deus.
Deus tem borracha que apaga pecado. E quando Ele apaga, não adianta o diabo querer reescrever. Porque onde Deus pôs um ponto final, Satanás não coloca uma vírgula. Quando nós comparecemos diante do Cristo ensanguentado, quando subimos o Gólgota e nos prostramos ante ao Cordeiro de Deus, confessando nossas culpas e clamando: ó Cristo, banha-me no teu sangue. O sangue de Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado. E agora acontece o que disse Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. De quando em quando o diabo vai querer ressuscitar o passado. De quando em quando o diabo, que a Bíblia chama de acusador de nossos irmãos, vai querer lançar as suas setas de dúvida. Será que fui perdoado mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou convertido mesmo? Será que é um projeto divino para a minha vida? Será que Deus na eternidade me aguarda? Mas olha o que eu fiz, mas olha o que eu já cometi, coisas horrendas, coisas feias, que não são nem dignas de serem mencionadas hoje. De quando em quando o diabo fica nos assediando, ele fica lançando suas setas, e às vezes ele usa até alguém, um amigo, um parente próximo da gente, para dizer: mas você que aprontou, que pintou e bordou, você que fez isso, aquilo e aquilo outro, agora é metido a crente, anda com a Bíblia debaixo do braço e diz que vai morar no céu. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode? Eu vou lhe dizer como é que pode. Eu li esse livro e nele está escrito, na primeira carta de João, que se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar. E se eu conheço bem os hinos da harpa cristã, o hino 39 que costumamos cantar em nossos cultos de ceia, um dos mais belos hinos da nossa inódia evangélica brasileira, lá está dito que se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Porque perdoar pecado, nós até perdoamos a quem nos ofende, mas purificar de pecados, somente o sangue de Jesus pode purificar, e Ele purifica. Ele apaga as nossas transgressões. O diabo cochichava no ouvido de Martinho Lutero, trazendo-lhe pesadelos à noite, lhe atormentando com sua vida devassa, pregressa. Mas em certo momento Lutero repreende a Satanás, está nos anais da história. Lutero diz a Satanás: Satanás, eu fiz tudo isso, é verdade, mas isto ficou no passado, eu já me arrependi, eu já confessei, e a Bíblia me garante que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Não devo mais nada, porque minhas dívidas foram pagas, e eu agora estou reconciliado com Deus. Eu sou seu filho, Ele é meu pai, nós somos amigos. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se a tua mente pesa, se o teu coração anda inquieto pelo que tu fizestes, confessa e tu alcançarás misericórdia. E quando confessares com sinceridade, o sangue de Cristo tirará o peso da tua mente, tirará o fardo do teu coração. Você já leu O Peregrino, do John Bunyan? Já assistiu o filme O Peregrino? Pois bem, aquele fardo de pecado que você carrega, aquele saco pesado de mentira, trapaça, inveja, egoísmo, arrogância, sensualidade, pornografia, imoralidade, corrupção, quando você comparece diante do Calvário, você larga aquele saco aos pés de Jesus, e aí você troca o seu pecado pela redenção, você troca a sua culpa pela justificação, você deixa tudo na mesa, e Jesus Cristo entra com a justificação, com a expiação, com a propiciação, com o perdão, com a santificação. Sim, suba ao Calvário, porque lá há remissão para a tua alma. Seja qual for o teu pecado, tenha ele a gravidade que for, tenha você cometido adultério como Davi cometeu, tenha você cometido assassinato como Davi cometeu, há perdão para o teu pecado, há remissão para a tua alma, porque o sangue de Jesus tem poder para limpar todo e qualquer pecado. Lava-me de toda a minha culpa,
Purifica-me do meu pecado. Pois eu reconheço as minhas transgressões. É preciso reconhecer. É preciso admitir. Não adianta ficar jogando a culpa para outros. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Conta-se a história de um rei que, por ocasião da passagem de seu aniversário, decidiu libertar um preso. Ele visitou a penitenciária para conhecer os presos e ver a quem ele agraciaria com a graça do perdão. E ele se pôs a conversar com os presos. E cada um foi justificando, se auto-justificando. Meu rei, majestade, eu sou um homem bom. Estou aqui por conta de meus pais que não me deram boa educação. Meu rei, eu não cometi o crime que disseram que eu cometi, mas o meu advogado não foi um bom advogado de defesa. Meu rei, e cada um foi culpando o pai, culpando o advogado, culpando o sistema, mas todos foram se admitindo bons, justos, retos, íntegros, todos. Até que o rei ouviu um que disse assim: meu rei, eu sou um cabra muito mau. Como dizemos no Nordeste, um cabra muito mau. Eu sou um sujeito imprestável. Minha mãe, meu pai me educaram, mas eu fui para o crime porque eu quis. Fiz tudo do que me acusam, e eu mereço estar aqui onde eu estou. O rei espantou-se quando ouviu isso e disse: um homem mau no meio de tantos outros homens bons. Tirem esse homem daqui, coloquem-no na rua, para que ele não contamine os outros bons. Quem confessa alcança a misericórdia. Cada um que disse eu sou um homem bom, permaneceu lá. Mas o único que disse eu sou um homem mau, eu sou um homem terrível, este foi o agraciado pelo perdão do rei. Ouça-me, enquanto você se justifica e joga para os outros o problema que é seu e a culpa que é sua, você permanece em prisões, você permanece em grilhões. Mas quando você diz como Davi disse: eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha culpa, nesta hora o céu se abre, o Espírito desce, trazendo a gota do sangue do Cordeiro, que é capaz de te libertar e de te colocar livre para a glória bendita de Deus Pai. Lembram-se do jovem pródigo, esbanjador, gastador, Lucas 15? Estando em miséria, longe da casa do pai, ele cai em si. Expressão de Lucas: caiu em si. Enquanto você não cair em si, enquanto você achar que está tudo bem, a sua vida vai em marcha ré, de mal a pior. Mas quando você cai em si, percebe onde está e de onde você caiu, de onde você saiu, então agora você toma a atitude do jovem pródigo: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei. A primeira palavra depois de pai que ele diria é: pequei. Pequei. Não adianta ficar culpando o papai e mamãe pela vida que você leva, por quem você é. Não adianta ficar culpando o ex-namorado, a ex-namorada. Não adianta ficar culpando o marido. Não adianta ficar culpando o governo. Não adianta ficar culpando o sistema. É preciso confessar no íntimo do seu coração: pequei. Pequei. É o meu pecado, é a minha culpa. Eu sou o meu maior problema, eu sou o meu maior erro. Mas Deus, eu me lanço aos teus pés. Pai, pequei, dá-me o teu perdão. Ele diz: filho, estás perdoado. Aleluia. Reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei. Fiz o que tu reprovas, de modo que tu és justo. Em tua sentença tens razão de condenar-me. Eu me lembrei do ladrão que
que na verdade não era só ladrão, ele era acusado de um homicídio, que foi pregado ao lado de Cristo na cruz. Quem não lembra? Ele foi pregado entre dois malfeitores. Um zombava de Jesus: se tu és o Filho de Deus, desce-te daí, salva-te a ti, também a nós. Zombador. Deus não tem compromisso com o zombador. Não há perdão, não há graça para zombeteiros, brincalhões, irreverentes. Esses que ficam zombando do evangelho na mídia. Esses que ficam fazendo suas peças teatrais, seus filmecos, zombando do Natal de Cristo, retratando Cristo na figura de um homossexual, na figura de um drogado, de um bebarrão. Zombadores, irreverentes, a menos que se arrependam, o final deles será a condenação eterna. Deus não tem nada para zombador. Se Deus existe, então que Ele faça cair um raio sobre a minha cabeça agora. Tu acha que Deus vai desperdiçar um precioso raio dele com você? Não vai cair raio não, vai cair coisa pior se você não se arrepender. Mas o outro repreendia este primeiro dizendo: cala-te, rapaz. Para de falar bobagem. Nem mesmo morrendo aqui você demonstra temor por Deus. Porque tem gente que é assim, pastores. Tem gente que nem mesmo em cima de uma cama, em leito de dor, ele não demonstra reverência pelas coisas de Deus. Tem gente, irmão, que é morrendo em cima de uma cruz. De uma cama. Morrendo em casa, no hospital. Mas ainda é fazendo piada, é brincando. Chega um crente para orar, chega um pastor para orar, ele fica zombando. Morre, infeliz. Não queres a graça, não queres o perdão, não queres a salvação, morre. Pó. Porque Deus não precisa de você. Deus sem você é Deus, supremo, soberano, excelso, grande, maravilhoso, eterno, bendito. Agora você sem Deus é um caco de nada. Você sem Deus é um monte de barro. Deus sem o homem é Deus, mas o homem sem Deus é um farrapo, é um lixo, não é nada. Tema a Deus, respeite a Deus, reverencie a Deus, rapaz. Meça suas palavras, lave sua boca antes de falar sobre Ele. Nós estamos aqui porque merecemos, disse ele. Confissão. Réu confessa. Nós estamos aqui porque merecemos pelos crimes que praticamos. Mas este da cruz do meio. Este da cruz do meio, ele não fez nada de mal. Faltando poucos instantes para aquele homem dar o seu último suspiro, ele olha para Cristo. E onde todos viam uma fraude, onde os judeus mais zelosos da lei viam um mentiroso e um enganador, aquele homem olhou, e a despeito do rosto estar inchado e ensanguentado, ele viu ali o rosto de um rei. E lhe clamou penitência, e lhe clamou misericórdia, dizendo: ó Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus Cristo na mesma hora olha para aquele homem e diz: amigo, eu não irei só me lembrar de você quando eu estiver do outro lado, eu vou levar você comigo. Você quer uma centelha de lembrança na eternidade. Você quer que eu faça menção do seu nome diante do meu Pai. Mas eu vou lhe dar mais do que isso. Amigo, a vida está se acabando. Daqui a pouco você e eu morreremos. Pegue na minha mão. Vamos juntos, porque hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é graça. Isto é misericórdia.
Oh, irmãos, eu lamento que muita gente já não se empolgue com essas pregações. Eu lamento que muita gente já não se anime com esse tipo de mensagem. Parece que muita gente prefere pregador que corre para lá e para cá, pregador que bate a mão na perna, que bate o pé. Tem gente que prefere pregador que fica fazendo aviãozinho e transforma a igreja em aeroporto, e sobe avião e desce avião, e faz conexão ali, faz conexão aqui. Desculpe, irmãos, não é do meu feitio. Não sou esse tipo de pregador e nem gosto e nem recomendo. Eu prefiro isso aqui, a palavra, 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 a palavra. Graça, fé, arrependimento, salvação, vida eterna. Porque o maior problema da humanidade não é a falta de moradia, não é a falta de emprego, não é a falta de remédio. O maior problema da humanidade chama-se pecado. E para curar pecado não é governo municipal, federal, nem estadual. Para curar pecado é só o governo do céu, é só o Salvador, é só o Rei sobre reis e Senhor sobre senhores. Eu não venho lhes falar de mim mesmo e nem de um outro nome. Eu venho lhes falar do nome de Cristo Jesus, Cristo, Cristo, Cristo. Tu és justo, Senhor, em me condenar, se assim quiseres, mas eu apelo para a graça. Diga, Senhor, tu és justo em me condenar, mas eu apelo para a graça. Bem, eu preciso terminar essa mensagem. O texto segue. Davi continua pedindo, suplicando, pedindo renovação espiritual, pedindo que mude o seu estado moral, espiritual, que crie nele um coração puro, um coração reto, que não tire dele o Espírito Santo, porque coisa triste, irmão, é a gente perder o Espírito Santo. E Davi tinha uma referência negativa, bem pertinho dele, de alguém que tinha e perdeu o Espírito Santo. Quem era esse sujeito, irmão? Saul. Que triste fim foi o de Saul. Primeiro rei de Israel, empoderado pelo Espírito Santo, mas devido ao seu pecado não tratado, o Espírito se afastou dele. Continuou muitos anos ainda reinando em Israel, mas como é triste para um homem reinar e não ter mais o Espírito Santo reinando em seu coração. Como é triste para um líder liderar tantos anos um departamento na igreja, mas já não ter mais o Espírito Santo governando o seu coração. Lembram-se de Sansão? Quando flertou com Dalila, brincou com Dalila, não viu os sinais, não fugiu do perigo, deitado nos braços daquela mulher enganadora, ele entregou o símbolo da sua força, que lhe foi cortado. E ele é acordado de repente com um grito: Sansão, aí vem os filisteus contra você. E é triste o versículo que se segue. É triste as palavras que vêm logo em seguida no livro de Juízes. Porque lá se diz assim: Sansão levantou-se e disse: derrotarei os filisteus. Mas ele disse isso, diz a Bíblia, ele disse isso porque não sabia que o Espírito Santo já havia se afastado dele. Quantos estão pregando, mas não tem mais o Espírito Santo? Quantos estão dizendo: vou subir, vou cantar, vou fazer um movimento, mas já não tem mais o Espírito Santo? Pecados não tratados, erros não corrigidos, mal abrigado no coração. Oh igreja, oh moças e rapazes, corram céus e terra, façam o que tiver de fazer, mas não permitam que o Espírito Santo saia. Porque coisa triste é quando o Espírito Santo vai embora. Nem todos os aplausos, nem todas as ovações, nem 1 milhão de seguidores poderá nos salvar no dia final, se nós perdermos o Espírito Santo. Demônios passaram a atormentar Saul, porque é assim: quando o Espírito Santo sai, espírito imundo vem. Quem você quer na sua vida? O espírito que é santo ou o espírito que é imundo?
Quem você quer na sua casa? O espírito que é santo ou o espírito que é imundo? Se você quer o espírito que é santo, então levante comigo as suas mãos e diga: eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Davi pede: Espírito Santo, não saia. Não, sai de mim, Senhor. E eu me perco na canção. Meu falar não tem unção sem o teu amor comigo. Diga para mim, Senhor, que não vais me abandonar. Se o inimigo me acusar, como vou me defender? Senhor, se saíres de mim, perco a batalha. Como posso caminhar em meio à fornalha? Com certeza o fogo vai me consumir. Senhor, sem a tua presença o meu coração fica fraco, vulnerável, sem razão. Como posso eu viver sem teu amor? Me diga. Ó Espírito Santo, não sai de nós, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, não sai da juventude da tua igreja. Ó Espírito Santo, não sai dos obreiros. Ó Espírito Santo, fica com as crianças, Espírito Santo. Fica com os adolescentes, Espírito Santo. Fica com as irmãs e os irmãos, pais e mães de família. Espírito Santo, Espírito Santo, fica conosco. Disso depende a nossa vitória, disso depende o nosso sucesso. Meus irmãos, eu termino chamando vocês a voltarem algumas páginas da Bíblia comigo e irem ao Salmo 32. Não vou fazer uma nova pregação nesse salmo. É só para dizer a você, nesse Salmo 32, que a oração que Davi fez no Salmo 51, ela foi respondida. Porque quem pede, recebe. Clama a mim e responder-te-ei. No Salmo 51 ele pede graça, perdão, misericórdia, renovação. No Salmo 32 está a resposta. Deus ouviu, Deus respondeu, Deus atendeu. Aí Davi, o mesmo Davi, ele escreve dizendo: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. É feliz ou não é? Você é feliz ou não é? Quantos aqui se sentem perdoados por Deus? Você é feliz ou não é? Ser crente salvo é bom demais. Minha alma canta cheia de paz. Nada me prende no mundo aqui. Jesus vem breve e eu vou subir. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa e a quem Ele não vê hipocrisia. Porque quando Deus perdoa, Ele não culpa mais. Ele não fica passando no rosto: mas você fez isso no passado, você fez aquilo. Não, quando Deus perdoa, perdoado está. Quando Deus limpa, limpo está. Quando Deus esquece, esquecido está. Glória a Deus. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, porque isso o pecado também causa. O pecado não tratado causa doença. Tem muita gente doente por aí, cuja causa de doença não é vírus, não é bactéria, não é causa física, é causa espiritual. Atenção, deixe-me repetir isso com muito mais firmeza. Tem gente doente por aí que não tem remédio que cure, não tem médico que consiga diagnosticar, não tem terapia que resolva, porque doença com causa espiritual só se cura com remédio espiritual.
Enquanto não houver confissão, arrependimento e abandono do pecado, a doença fica lá. E às vezes as pessoas não entendem por que é que leva para médico, e vai para cá, e vai para lá, e vai para o Sírio-Libanês, e vai para o Albert Einstein em São Paulo. Meu Deus, pagou tão caro e não resolveu. Investigue se a causa não é espiritual. Porque se for espiritual, amigo, não tem cientista, não tem médico, não tem medicina que resolva. Só Jesus pode curar. Enquanto eu mantinha meus pecados ocultos, o meu corpo definhava, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em terra seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não escondi, não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões, como o filho pródigo. Eu disse, irei ao meu pai e direi a ele, pequei. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti. Olha o que Davi está dizendo agora. Atenção, igreja, aplicação prática. Davi está dizendo, eu pequei, Deus me disciplinou, me arrependi, Deus me perdoou. E agora, a lição para nós é que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quanto as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, e tu preservarás das angústias, e me cercarás de canções de livramento. Qual é o seu pecado? Qual é a sua culpa? Qual é a sua transgressão? Qual é o seu erro? Esta noite, neste lugar e nesta hora, você é convidado a deixar tudo nos pés de Jesus. Ele não te julgará, Ele não te condenará, Ele te abraçará, Ele te dará o perdão, Ele te purificará e escreverá uma história tão linda que tu jamais poderias imaginar, pensar e premeditar para ti mesmo. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue há poder, sim, força e vigor. Tem alguém para Jesus essa noite? Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus essa noite? Tem alguém que quer se reconciliar com Deus essa noite? Mais uma vez, há poder. Há poder. Tem alguém que foi confrontado pela palavra de Deus aqui hoje e deseja subir o Calvário, banhar-se no sangue do Cordeiro, receber o perdão para a sua alma? Se tem, fique de pé onde você está. Você que quer entregar sua vida a Jesus, moço, moça, homem, mulher, pai, mãe de família, criança, adolescente. Essa é a noite, essa é a hora e esse é o lugar de você tomar a sua decisão por Cristo. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outro jeito. É só Jesus. Quebra teu orgulho agora. Quebra teu medo agora. E se tu queres entregar a tua vida a Jesus, onde tu estás, fica de pé e levante a mão, por favor, para que eu veja que tu estás recebendo a Jesus Cristo. Ali está uma moça. Por favor, minha filha, vem aqui à frente. Por favor, vem aqui à frente. Ali está uma jovem que está entregando sua vida a Jesus. Venha. Venha. Há poder, sim, força e vigor. Oh, confia no Cristo da cruz. Alguma jovem para ficar aqui com ela? Mas alguém quer entregar sua vida a Jesus hoje? A primeira já veio. Onde está a segunda pessoa? Venha, saia de seu lugar. Saia de seu lugar. Esta é a hora, este é o dia, esta é a noite da decisão. Esse culto também foi feito pensando em você.
Venha, rapaz, venha, vença o medo. Você que está aí pensando, mas o que meus amigos vão dizer de mim? Ora, você quer se preocupar com o que seus amigos vão dizer de você? Ou você está preocupado com o que Deus está pensando de você e com o que Deus pode fazer em você? Quem é mais importante, seus amigos ou Deus? Quem é mais importante, seus amigos ou a sua própria salvação? Venha para Jesus, saia de seu lugar. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Você também está entregando sua vida a Jesus? Se reconciliando, se voltando para Deus. Um rapaz, venha, um rapaz aqui. Aqui, isso, chega junto, é culto de mocidade, chega. Onde está a terceira pessoa que quer entregar sua vida a Jesus? Se reconciliar com os céus. Venha, moça, venha, rapaz, venha, pai de família, venha, mãe de família, venha, criança. Esta é a noite da sua salvação. Essa é a noite do seu perdão. Essa é a noite da sua transformação. Há poder para perdoar os teus pecados. Há poder para salvar a tua alma. Seu sangue tem esse poder. Mais um está vindo? Isso, meu filho, fica aqui, jovem. Isso. Onde está a quarta pessoa para Jesus? Onde está a quarta pessoa para Jesus? Aleluia. 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 Há poder, venha. Venha receber a Cristo em seu coração. Você poderá estar cantando nessa mocidade muito em breve. Continua baixinho os músicos, baixinho, por favor. Moça, como é teu nome, por favor? Adriane. É a primeira vez que você está se decidindo por Cristo ou está se reconciliando? Se reconciliando. Teu nome, amigo? Elias. Elias? Tem nome de profeta, Elias? E andastes distante, mas tomas a decisão certa de se voltar. Viu, profeta Elias? E Deus vai fazer coisa mais linda do que da primeira vez. Vai ser mais forte agora. Como é teu nome, mano? Pedro. Tem nome de apóstolo. Estava fazendo o que, Pedro? Longe de Jesus? Agora serás pescador de homens, Pedro. É a primeira vez ou também estás te voltando? Está se voltando. Mais alguém aqui? Você? Se voltando também para Jesus? Hannah. É parente? Sua filha. Hannah, estás tomando a decisão hoje de se voltar também para Cristo? Muito bem. 2, 3, 4. Mais alguém? A quinta pessoa tem? Venha logo, venha correndo. Venha correndo. Eu estou te chamando para a salvação. Estou te chamando para a reconciliação com Deus. Estou te oferecendo a melhor coisa que tu pode receber. Adriane, Jesus tem obra linda para fazer na tua vida. Ele tem um carinho muito especial por você, Adriane. Fica firme. Não abre mão de Jesus por nada. Tu ainda não viveste os teus melhores dias. Os teus melhores dias estão reservados daqui para frente. Há um futuro promissor de Deus para a tua vida. Também, se voltando para Jesus também. Oh, meu Deus, o que é que esses jovens tudinho faziam longe de Jesus, hein? O que é que vocês foram fazer longe do redil? Não importa, ninguém quer saber. O que importa é o agora, é o este momento. Olha aí, o profeta Elias já está clamando para Jesus mandar. Não sei se ele está pedindo fogo ou é chuva, mas ele já está se intercedendo ali. Teu nome, querida? Naira. Muito bem, Naira. Mais alguém aqui? Naira? Você também? Você está também se reconciliando hoje? Teu nome? Railane. Kailane. Muito bem. Querem orar apresentando esses moços e moças a Deus comigo? Querem rogar a Deus em favor da vida deles? Estendam suas mãos para cá. Ó Cristo, Pai de infinita bondade e misericórdia,
Deus de excelsa graça. Aqui estão jovens por quem teu filho Jesus morreu na cruz do Calvário. O pecado, Senhor, os afastou de ti, mas hoje o bom pastor os arrebanha de volta para o redil. Pai, recebe essas ovelhas de volta em teus braços. Perdoa o pecado que cada um cometeu. Apaga o passado de treva, de engano e de erro. E escreve daqui para frente uma história linda para cada um deles. Lava no sangue carmesim de teu filho Jesus. Ó Deus, batiza no teu Espírito Santo. Reveste com teus preciosos dons espirituais. Tira, Senhor, toda dor, toda tristeza, toda amargura, toda decepção do coração. Cicatriza as feridas. Firma os passos desses moços e moças. Reveste com a tua armadura da cabeça aos pés. Coloca por terra toda seta e laço do inimigo armado contra a vida desses jovens. Repreende e neutraliza todas as forças do mal. E que teu Espírito Santo, que é Espírito de poder, se instrumentalize da vida desses jovens, para ganharem outros jovens para o teu reino. E que esta igreja os ame, os abrace e os discipule. E que em um futuro breve, quando eu voltar aqui, eu encontre, Senhor, cada um deles, a Hannah, o Pedro, Elias, a Adriane, a Kailane, todos eles, Jesus, eu os encontre firmes e fortes em tua presença. Em nome de Jesus te oramos, agradecidos, ó Cristo, porque hoje trouxeste salvação a esta casa. E a igreja que concorda comigo nessa oração, diga amém. A poder, sim. Obrigado, pode descer.